Eu sou Bárbara, sou pastora da Sara Sede, estou aqui há 20 anos e eu vou começar te contando um testemunho, uma história de uma discípula muito querida. Como encontrar a pessoa certa? Talvez você tenha terminado um relacionamento recentemente, talvez você esteja aí se questionando, será que isso vai acontecer para mim um dia? Será que essa pessoa que eu tanto espero, esse relacionamento que eu espero poder viver um dia, isso vai acontecer? É sobre isso que eu vou falar um pouquinho com você hoje, sobre esse tão sonhado, essa história tão sonhada de viver uma grande história de amor em Deus. E antes eu quero te contar uma história de uma discípula minha que passou por 12 anos à espera do amado. Pastora, meu Deus, 12 anos é tempo demais, você não vai precisar esperar tudo isso, amém? Porque você agora vai já saber tudo que você precisa antes, isso vai acelerar o seu processo. Mas eu quero contar essa história porque ela passou por um processo difícil, de muitos anos, de muita espera, ela não queria errar, ela passou por um momento de muitas tempestades mesmo, de inseguranças no meio desse processo, e ela conta que no final disso, no final da espera dela, né, as pessoas já estavam rindo dela, achando que seria impossível ela viver uma história de amor com um homem de Deus, a promessa de Deus para a vida amorosa dela. E ela disse que quando todo mundo ria, dentro dela viu uma forte convicção de que esse momento iria chegar. Com uma forte convicção, e esse momento chegou. Ela se casou recentemente, tem poucos meses que ela casou, logo em seguida, alguns meses depois, ela já engravidou, está vivendo toda a plenitude de Deus nisso. Pastora, por que você está contando essa história? Porque existe uma forma como Deus trabalha para que nós possamos encontrar a pessoa certa. E como é que é isso? O que Deus está fazendo no meio disso tudo? E eu quero te dizer, você precisa alinhar seu coração com o propósito de Deus. Às vezes a gente quer coisas que não é o melhor para nós, e Deus sabe o que é melhor para nós. Essa relação de confiança de você para com Deus, com as pessoas que Deus tira da sua vida, com as pessoas que Deus traz para a sua vida, com as oportunidades que aparecem para você, você precisa estar com o seu coração alinhado com Deus nesse sentido. Outra coisa, você precisa alinhar a tua escuta espiritual, você precisa ouvir a voz do Espírito Santo, você precisa discernir, será que essa pessoa que está aqui, que eu estou olhando, que eu estou assim, sabe, achando bem interessante, será que ela tem ali as mesmas coisas, ela quer as mesmas coisas? E eu quero dizer uma coisa importante para você ter uma vida de relacionamento bem-sucedida. Vocês precisam querer as mesmas coisas, precisam querer ir para os mesmos lugares. Sabe, porque às vezes as pessoas estão procurando alguém para a vida delas, mas elas não querem um companheiro, uma companheira, elas querem um passageiro. Elas querem que alguém entre na vida delas e vá para todo lugar que elas querem ir. Não é essa a proposta de Deus. Deus está nos chamando para ter uma convivência com alguém, uma convivência tão íntima, a ponto que nós nos tornemos uma só carne, uma só pessoa com essa pessoa. E nesse caminho a gente precisa estar maduro, estar pronto. E falando em estar pronto, será que você está pronto para se relacionar? Será que você é essa pessoa? Pastora, como é que eu vou saber se eu estou pronto? Então entenda, você está ainda uma pessoa muito insegura? Será que você ainda é uma pessoa muito indecisa? Uma pessoa muito ciumenta? Porque esses são sinais de algumas questões emocionais que precisam ser trabalhadas sim, para que você possa entrar nesse relacionamento para dar certo, para fazer acontecer. Eu conheço vários casais, eu conheço histórias assim, de pessoas que falam, nossa, mas o casamento é só briga, é só confusão. E eu conheço casais que nunca experimentaram confusão nos seus casamentos. Por quê? Porque casaram prontos, casaram, sabe assim, alinhados, casaram assim de uma forma madura, resolvidos na sua vida interior. E eu quero te dar um sinal. Que sinal é esse? Você está pronto? Você já é feliz sozinho? Olha, a chance de você encontrar alguém para te fazer feliz, ela é pequena, se você não é feliz sozinho. Agora, se você já é feliz sozinho, e você vai para encontrar alguém e falar, olha, tudo que eu tenho para dar de felicidade e alegria, eu também vou te dar. Vocês vão construir uma história incrível em Deus. E aí a gente fica pensando, e toda aquela expectativa do namoro, do que a gente vai viver. E eu vejo que muitas pessoas nessa expectativa de viver essa coisa incrível realmente, que é o namoro cristão, elas às vezes ficam ansiosas. Sabe aquela expressão de colocar ali a carroça na frente dos bois?
Então veja, devagar também é pressa. Se você for devagar, souber escolher direitinho, tiver critérios para decidir, não se afobar em toda oportunidade que aparecer aí pela sua vida, você tem grande chance de fazer um relacionamento bem sucedido. Outra coisa, você está colocando diante de Deus. Sabia que conheço várias e várias pessoas que estão conhecendo homens, mulheres, enfim, estão à busca de um relacionamento e não oram sobre esse assunto. Não colocam diante de Deus, não colocam diante de Deus ali aquele coração. Será que essa é a pessoa certa? Será que nós temos propósitos alinhados? Será que nós estamos indo para o mesmo lugar? Isso já é um sinal de que, olha, tem alguma coisa errada aí. Você precisa parar, rever e começar a orar. Quando eu estava para namorar o meu marido, nós já estamos há 17 anos juntos, graças a Deus, vivemos bem, como eu falei lá, sem confusões, vivemos muito bem, graças a Deus, vivemos os melhores anos da nossa vida casados. Eu quero te dizer, eu orava e orava muito, colocava diante de Deus, falava, Deus, se esse homem não for o homem de Deus para a minha vida, eu quero saber antes até de começar a namorar, porque a gente tirou ali um tempo para orar um pouquinho, né, ali acompanhado ali pelos pastores na época, tudo muito gostoso, uma expectativa gostosa. Veja, expectativa é uma coisa, ansiedade é outra coisa. Quando você está ansioso, você tem aquela sensação de, meu Deus, se eu não fizer isso agora, eu vou perder uma grande oportunidade. Isso é um sinal de ansiedade. Expectativa é diferente, é falar assim, olha, eu estou vendo Deus vindo aqui, eu estou vendo Deus se movimentar nessa situação, nessa oportunidade, e isso gera em mim um ânimo, uma esperança, uma vontade de fazer acontecer. E uma outra pergunta que eu quero te fazer é, você está no lugar certo? Essa é a pergunta que não quer calar, essa é a pergunta que muita gente se perde. Você ouviu aquela expressão que diz assim, ó, não tem homem nesse mundo, não tem homem que preste nesse mundo, ou não tem mulher que preste nesse mundo. Hoje em dia eu já ouvi muito isso, viu? Pastora, não tem mulher que quer coisa séria. Será que não? Será que você não está procurando no lugar errado? Será que as pessoas que querem aquilo que você está querendo, você está procurando no mesmo lugar, no lugar certo? Porque eu quero te dizer, homem não é tudo igual, mulher não é tudo igual. Existem homens com valores, mulheres com valores, pessoas que querem construir família, que querem construir uma relação de fidelidade, de crescimento, viver melhores anos dentro de um relacionamento, pessoas que querem se doar de fato para um relacionamento. E eu vou falar com você agora o seguinte, pastor, eu estou aqui vivendo um deserto. Eu estou assim, como essa sua discípula aí que você começou a história, sem nenhuma chance. Gente, olha, ela não namorou ninguém em 12 anos. Não era que ela tinha um namorado aqui, outro ali. Não, ela não namorou ninguém. Meu Deus, talvez você esteja assim, fala, meu Deus, pastora, será que tem chance para mim? Eu vou te mostrar na Bíblia que existe uma história incrível, fantástica, de uma mudança diante de nenhuma possibilidade, de nenhuma oportunidade, do impossível mesmo, a palavra é essa, o impossível acontecer e o impossível acontece. Deus é especialista em coisas extraordinárias, Deus é especialista em coisas improváveis, coisas que ninguém está pensando, é ali que Deus está. Então talvez você esteja vivendo um pouco desacreditado, descredibilizado de que existe uma pessoa certa. Eu vou te mostrar que não, que existe sim, existe a pessoa certa e ela tá aí, ó, ela já nasceu e ela tá aí te procurando. Se você tá dando bobeira, você vai encontrar com essa pessoa. E eu quero te dizer, eu quero te contar uma história, talvez não tenha nada a ver, mas lá na Bíblia tem um cara, fala Ezequiel, é um profeta, e esse cara estava vivendo um momento muito difícil da vida dele. E ele chega e Deus leva ele numa situação, eles estão vivendo um momento de guerra, de destruição, de nenhuma possibilidade de conquista. E Deus leva ele num lugar, com um cemitério de pessoas mortas, de ossos. Nossa, meu Deus, que cenário horrível, né? Horripilante. E a Bíblia diz que existem ali ossos secos, ou seja, ele já estava, além de morto, já não tinha carne, já não tinha nada, e o osso estava ali seco, e eram vários. E Deus chega para Ezequiel e fala, Ezequiel, eu quero que você profetize sobre esses ossos. E eu fico imaginando, né, se eu estou no lugar de Ezequiel, eu falo, será que Deus ficou meio, né, doido, né, não é possível? Mas ele obedece, a Bíblia diz que Ezequiel é corajoso, ele pensa fora da caixa, e ele começa a profetizar sobre aqueles ossos secos. E acontece uma coisa muito louca, muito incrível, porque a Bíblia diz que aqueles ossos começam a se movimentar.
eles começam a sair do lugar. E eu não sei você, mas se eu penso nessa cena, eu fico imaginando, se eu sou Ezequiel, eu vou sair correndo, eu vou sair desesperada. Porque imagina você estar num lugar desse, né? E os ossos começam a se mexer, eu falo, ai, pelo amor de Deus, eu quero sair correndo. E a Bíblia diz que os ossos começam a se mexer. E o cenário não é lá dos melhores. E a Bíblia diz que os ossos começam a se alinhar. Deus começa a alinhar aqueles ossos. E sobre a profecia de Ezequiel, começa a nascer carne e vida sobre aqueles ossos. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Escute, quando Deus precisa fazer algo diante do improvável, diante do impossível, e talvez você seja uma pessoa que tenha tido muitos traumas, uma pessoa que tenha vivido histórias muito difíceis nos seus relacionamentos passados, ou talvez uma ausência total de relacionamento, você nem experimentou isso ainda e fala, olha, mas será que vai ter chance para mim, eu vou conseguir viver algo extraordinário? Vai. E eu quero dizer, você vai começar a profetizar sobre a sua vida emocional. Você vai começar a declarar, você vai começar a dizer, olha, eu quero viver isso, eu quero viver o melhor de Deus, eu quero que dessa situação improvável, Deus traga o melhor de Deus para a minha vida. Eu quero que Deus traga o meu parceiro, a minha parceira, a minha construção de vida. Eu quero me casar, eu quero construir uma família. E aí? Você vai ver, porque talvez você seja o único que está duvidando. Deus não está duvidando de você, Deus não está duvidando da sua vida emocional, mas às vezes você está. E assim Ezequiel teve que crer diante de uma situação improvável. E os ossos se alinham, e isso quer dizer que Deus primeiro precisa organizar as coisas. Deus precisa organizar o teu interior, Deus precisa organizar a tua agenda, Deus precisa organizar as suas prioridades, Deus precisa organizar a tua vida emocional, Deus precisa te organizar por dentro. E quando Deus organiza, quando Deus alinha, Ele vai trazendo vida e você vai viver os seus sonhos. Você vai viver aquilo que você tem sonhado para essa vida emocional, que precisa tanto da mão de Deus, o milagre de Deus. E eu quero te dizer, Deus não faz nada pela metade. Ele não trouxe você até aqui para deixar teu testemunho incompleto. Se esse é teu sonho, Deus vai trazer algo muito incrível para a sua vida. Olha, Deus não trabalha na nossa bagunça. Deus precisa organizar o nosso interior, precisa limpar os traumas, os complexos, precisa nos dar uma condição de viver algo incrível. Sabe, muitas vezes eu vejo homens de Deus, mulheres de Deus sobrevivendo, eles não estão vivendo, eles estão sobrevivendo, e não é isso que Deus quer. Deus quer que você viva. Então, as decepções, as mágoas, tudo que você já viveu que não aconteceu, esquece isso. Deixa Deus limpar isso, deixa Deus organizar o teu interior. Comece a se mostrar para o mundo, comece a aparecer, comece a ser feliz, comece a ter uma boa rotina de você com você mesma, comece a estar no lugar certo e logo, logo o milagre vai acontecer. Está mais perto do que você imagina. Vença essa vítima que insiste muitas vezes em morar dentro de nós, aquela vítima de que ninguém gosta da gente. Não. Vença isso, vá para cima. E eu vou te dizer, você vai reviver. A palavra de Deus diz que aquilo que revive é a deixar a ruína para trás, é deixar as dores do passado, é deixar Deus refazer a nossa vida. Não arrastar ossos, não arrastar sentimentos, não arrastar lembranças ruins, mas viver como Deus sonha. E eu vou fechar com esse versículo que diz assim, olha, quando o Senhor restaurou Sião, eles viveram como quem sonha. Quando o Senhor te restaurar, você vai viver como quem sonha. Eu desejo para você uma vida emocional maravilhosa, cheia de testemunhos, cheia de frutos. O seu testemunho possa ir a muitos lugares de que sim, é possível viver um grande amor em Deus com propósito, com a pessoa certa, na hora certa.